estão os nossos telespecs. Com certeza. Oi, Oi, Grazi. pessoal, bom dia. Obrigada por estar conosco. Já tem um monte de Tudo gente certo aqui, né? contigo aí? Tudo bem. Maravilha. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ah, melhorou. Tá me ouvindo bem ou será que porque se eu colocar o fone de ouvido eu não consigo deixar o celular de pé? Mas eu acho que assim fica bem, né? Consegue me ouvir Eu tô te bem? escutando bem. Eu tô te escutando bem. Não sei o pessoal de casa como é que está. Vamos esperar eles chegar. A gente loga sempre um pouquinho antes para as pessoas chegarem, né? Pessoal, nos contem o que que vocês fazem, com o que que vocês trabalham, até para a gente já ir também podendo ajustar o nosso papo com vocês. Deixem as perguntas aqui. A gente tem um quadro abaixo que tem um ponto de interrogação ali. Vocês podem deixar as perguntas de vocês que no final a gente responde, tá? Fiquem Isso. bem à vontade. Que bom. Oi, Nara. Seja bem-vinda. Jéssica, seja bem-vinda. Ótimo, recrutamento e seleção. Vai. Josi. Tem gente de Caxias também, que bom. Coisa boa, né? Olá, Carol. Olá, Fer. Bom dia. Bem-vindas, meninas. Vanessa, que bom te ter aqui. Querida. Olha aí, hein? Expectativas, vamos lá. O conteúdo tá bem bom, né? Agora a gente tem que vencer o tempo. É verdade. Uma pena que eles limitam em 1 hora, né? Porque acaba que em 1 hora tu tem que explanar tudo e tem bastante conteúdo e tem as perguntas, as pessoas que querem interagir. Mas faz parte, dá para continuar depois, a gente pode ver até um outro momento se as pessoas quiserem. Com certeza. A gente vai conversar, só para quem já está aqui também, para saber como vai ser. A gente vai conversar cerca de 40 minutos. Depois a gente vai deixar os minutinhos finais para responder as dúvidas de vocês. Então, qualquer insight que vocês tiverem, qualquer dúvida, já podem também ir escrevendo nos comentários também. Eu vou escrevendo, já tenho papel e caneta, para não deixar ninguém de fora, tá? Maravilha, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Patrícia Marinho, muitos já me conhecem, mas sei que tem pessoas aqui que vieram da BG, lá de Caxias, tem gente de Portugal também. Eu faço a gestão de parceiros aqui na Grow, então atendo as consultorias e consultores independentes. E hoje nós estaremos falando de competências e inteligência emocional com a nossa super parceira, a Brenda. Então, assim, a Brenda é uma apaixonada por comportamento humano, especialista em inteligência emocional. Vou deixar com que ela se apresente, principalmente, e espero que todos apreciem, então, a nossa live de hoje, ok? Brenda, tudo com você. Obrigada, tá? Obrigada. Pessoal, eu não vou me alongar muito nas apresentações, mas é importante que vocês saibam que meu carinho pela Grow e nossa parceria é de longa data. Eu venho trabalhando com desenvolvimento, com recrutamento também, com a parte de pessoas há cerca de 10 anos. E a inteligência emocional entrou na minha vida em 2016, foi quando eu fiz a minha especialização em Portugal, que é onde eu moro. E a gente também atende Brasil e Portugal. Então, o nosso principal papel é trabalhar sempre o desenvolvimento das pessoas, embasado em ferramentas de perfil comportamental. Então, por isso que a gente também proporcionou esse momento com vocês, para que vocês também consigam enxergar todo o potencial que o PDA tem e que outras ferramentas também têm, com os links, né, que a gente pode fazer com essa temática que está sendo tão em voga nesse momento, principalmente agora questões de crise, né? Então, Paty, podemos começar?
Podemos. Só deixa eu responder uma pergunta ali. Não vai estar no YouTube por enquanto, a gente vai fazer pelo Instagram, mas a gente está prevendo num outro momento de fazer um webinar dedicado com um pouco mais de tempo, tá? E um outro detalhe importante, a Brenda preparou um material muito legal. Se vocês quiserem receber, envie um direct com o e-mail de vocês para a Grow, que a gente faz questão de enviar para cada um. Pode começar, Brenda, por favor. Obrigada. O material está bem especial. Então, já que a nossa principal pauta é falar sobre o impacto do perfil comportamental na gestão das emoções, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são as emoções e o que a gente quer dizer com essa gestão emocional, né? Então, a inteligência emocional, ela é uma ciência que vem sendo estudada praticamente ali desde os anos 90, com muito mais fundamento, muito mais olhar. A minha especialização e a linha com que a gente trabalha é a linha de Meyer e Salovey. Então, vai estar lá no material para quem vai deixar o e-mail aqui. E eles entendem que a inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E isso vai ao encontro das nossas premissas como RH. E por isso que a gente usa também muitas ferramentas para nos ajudar a direcionar esse desenvolvimento, tá? Para que todo mundo siga o mesmo alinhamento, até com o restante do conteúdo que eu vou trazer, eu peço para que vocês tenham papel e caneta aí e que vocês façam martas, que vocês escrevam martas, no formato de acróstico. Então, eu vou fazendo aqui para mostrar para vocês como que a gente faz. Então, eu tenho martas, ok? Dentro de cada letrinha existe uma emoção primária, que essa classificação das emoções não existe um único viés a nível científico, né? Mas o Antônio Damasio, que é um neurocientista português, ele defende essas seis emoções, que é o medo, então o M é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão, alguns autores defendem também desprezo, e a surpresa. E no material e nessa live, eu vou me dedicar nas três primeiras, que é o medo, a alegria e a raiva, que são emoções que a gente sente e acaba sentindo com mais frequência, né? E não só elas, porque são primárias, mas os seres humanos têm uma complexidade muito maior. Então, a gente também tem emoções secundárias, claro, mas eu quero me dedicar para a gente também poder fazer a ponte até para quem já trabalha na área dos recursos humanos, para quem já utiliza essas ferramentas, para que fique uma linguagem também clara para todos. E, Perfeito. gente, se por acaso eu não me fizer entender, ou vocês tiverem alguma dúvida, por favor, sinalizem, tá? Que eu volto, não tem problema nenhum. Então, depois que a gente tem essas emoções primárias, é importante a gente entender que a regulação, toda essa parte de desenvolvimento emocional, ele é um trabalho bem profundo que é necessário fazer e que começa com autoconhecimento, como tudo, né, Paty? Sim. Como tudo. Então, eu quero deixar algumas perguntas para vocês. Olha, Benedito falou que tá... Será que é a voz que tá picando? Vamos ver. Gente, vocês estão conseguindo nos ouvirem bem? Eu te escuto bem. Eu também. Então, vou seguindo. Qualquer coisa, eu repito também. Então, a gente tem a inteligência emocional, né, que tem todo esse embasamento do Meyer e Salovey, e a gente tem essas emoções primárias. Eles defendem que, como é um modelo por habilidade que pode ser desenvolvido, a gente tem um conceito que é identificar, utilizar, compreender e regular as emoções. Então, Perfeito. Nesse processo de identificar, utilizar, compreender e regular, o PDA entra como uma luva, principalmente na parte da gente identificar não somente o perfil da pessoa, mas como ela reage em determinadas situações, né? Então, eu deixei aqui, eu vou colando o nosso material. Tem algumas perguntas que eu faço, inclusive nas minhas formações e nos processos de desenvolvimento, que são perguntas que, inclusive, o RH pode fazer no próprio processo de recrutamento e seleção, que eu sei que tem bastante gente que trabalha com isso, que linka inteligência emocional com o perfil da pessoa, tá? Então, por exemplo, o que eu faço, ou perguntar para a pessoa, né? O que você faz que gera desconforto nas outras pessoas? Que comportamentos você tem que pode refletir de uma forma desagradável para as outras pessoas, né? Quais são as conversas que vocês preferem evitar? E façam essas reflexões também para vocês, tá? Porque o nosso propósito também é poder
proporcionar esse momento para vocês. Era isso que eu ia dizer, né? Promover o autoconhecimento na gente para poder levar para as pessoas. Isso é transformador. E eu gosto muito de que tu faça esse link de PDA, inteligência emocional. O PDA, para quem está chegando agora, é uma ferramenta de análise de perfil comportamental que utiliza a metodologia DISC. Então, se você for um analista DISC, vai fazer todo sentido para você. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, a respeito do que a gente está vivenciando agora e do que tu vai trazer. As habilidades que nós tínhamos antes da crise, elas têm que ser ou podem ser diferentes das demandadas agora, que a gente está falando de passado e futuro. Como é que tu pode trazer esse link de inteligência emocional para o que a gente está vivendo agora e para que os RHs vão enfrentar mais adiante? Eu acredito que esse é um momento de ruptura e que se a gente se esforçar para enxergar o lado positivo dessa mudança, a gente vai colher muitos bons frutos, né? Eu entendo que o RH vai ser um setor que já está sendo muito demandado e a gente precisa cuidar muito dos nossos RHs. Não são só eles que têm que cuidar da gente. Porque quando a gente fala de resiliência, de adaptabilidade, de comunicação, de flexibilidade, da própria inteligência emocional, do autocontrole, tudo isso depende muito da história da pessoa, da forma como ela foi educada, tem muita coisa por trás, né? Então, tem muita gente que trabalha treinamentos, mas que nem sempre aprofunda com ferramentas de avaliação de perfil comportamental para realmente a pessoa entender o conteúdo ou entender o que a empresa demanda dele, para depois ele conseguir dar uma resposta ajustada àquela necessidade. É por isso que a gente sempre faz ou um mapeamento com PDA, diz que a gente não trabalha, a gente trabalha só com PDA, ou com o QR, que é o questionário de resiliência, que é outra ferramenta de vocês, que para nós faz muito sentido, ainda mais para poder mapear como é que está a nossa equipe, né? E eu sei que esse é um momento que talvez as pessoas entendam que, ou por uma questão de investimento, ou por uma questão de tempo e prioridade, o desenvolvimento vai ficar um pouquinho de lado, mas não é um momento em que a gente tenha que deixar, porque as pessoas vão precisar de mais acolhimento, vão precisar de mais empatia, de mais compreensão, né? E, inclusive, para entregar os resultados, a forma como as pessoas vão entregar os resultados vai mudar, né? Não significa que o comprometimento baixe, mas a gente precisa colocar isso na nossa própria rotina para a gente conseguir cuidar de nós primeiro, para depois cuidar dos nossos, né? Perfeito. As competências, a gente estava, aqui na Grow, a gente tem um estudo constante em termos de competências. Dentro da plataforma existem 40 competências, então tem muito trabalho. E dos estudos que a gente tem feito aqui e visto que as competências de março e abril, o foco delas mudaram. Hoje a gente fala em competências de pensamento de empreendedor, a gente fala em protagonismo, adaptabilidade, resiliência, colaboração e inovação. Então, essas competências que eu trouxe para vocês é realmente o que está hoje em voga, como tu falou, no mercado de trabalho. E eu queria que tu me falasse, então, como é que tu faz esses links de inteligência emocional com o PDA, do medo, da alegria e da raiva, que são os 3 focos que tu vai trazer para a gente hoje. Primeiro quero deixar claro, gente, que esse é um assunto que dá pra gente aprofundar muito. Então, os links que eu trouxe hoje, eu também escolhi uma forma simples para poder passar para vocês sem um recurso visual, né, só na fala. Mas vocês também vão receber esse material para quem deixar o e-mail. Então, começando lá pelos 4 eixos, né? Então, o PDA ou o DISC, eles são fundamentados em 5 principais eixos, o DISC 4, né? Então, nós temos o risco no PDA, a dominância no DISC, depois a gente tem extroversão no PDA, que é me ajuda, Paty, não me lembro. Influência. Influência, exato. Depois a gente tem a paciência, PDA, no DISC ela é estabilidade, correto? Estabilidade, isso. E depois a gente tem as normas, que é a conformidade. Conformidade, exato. Então, eu vou fazer um link em cada um desses eixos para que a gente possa acelerar aqui para que vocês também consigam entender, tá? Perfeito. O que a gente precisa, até porque quem é analista já vai entender a linguagem com que a gente vai trabalhar. Todo risco, todo eixo, perdão, ele tem uma tendência alta, uma tendência baixa e um situacional, né? Quando a gente trabalha o risco no PDA ou dominância no DISC, a gente tem que cuidar e a gente pode fazer um link, ainda mais nesse momento, com o medo.
Porque as pessoas que possuem um perfil com risco para tendência cautelosa, ou seja, risco baixo, elas têm a tendência de ser mais resguardado, né? Elas coletam muita informação, elas não conflitam, e esse é um momento de muita turbulência em que as pessoas não vão ter o tempo, talvez, que elas desejariam para poder agir, para poder dar resposta, né? Então, eu fiz esse link de cautela com medo para que vocês entendam que a função do medo, porque todas as emoções desse Martas que a gente falou antes, medo, a alegria, a raiva, a tristeza, a aversão e a surpresa, a gente sempre, às vezes, existe aquele senso comum que as emoções, a gente só precisa sentir emoções positivas, né? E que não é bom Sim. sentir medo, que não é bom sentir raiva. Gente, isso não pode ser uma verdade, isso não é uma verdade. Todas as emoções são úteis, elas existem para garantir a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. Então, a função do medo, a utilidade dele é a nossa proteção, né? E as principais causas, nos estudos, inclusive, do próprio Antônio Damasio, ele fala que as causas universais é sentir que o nosso bem-estar está ameaçado. Então, esse momento é o momento que a gente percebe, né, que daqui um pouco o nosso trabalho está tudo sendo uma ameaça, ou que existe um perigo, algo que pode ferir o meu bem-estar, que pode ser real ou imaginário. Entra o instintivo também de querer permanecer, né? Do manter, claro. Tu vai falar aí do eixo da paciência, que é a questão a tendência alta de querer mudar. Mesmo assim, a gente ainda fica com esse sentimento que tu falou, que a gente só valida os sentimentos bons, né? Os ruins a gente não quer falar, a gente não quer tratar. E o bom da inteligência emocional é justamente isso, traz eles. E eles são importantes nesse momento. E porque são ferramentas de comunicação conosco, né, Paty? As emoções, elas trazem sinais que se a gente baixar o nosso julgamento e estarmos dispostos a nos reeducar para conseguir entender quais são as mensagens que eles querem transmitir para nós, a gente vai perceber. O medo, se a gente for ressignificar para a utilidade dele, ele é principalmente uma função, um alerta de preparação. Se eu me sinto com medo de mudar o meu negócio, se eu me sinto com medo de contratar uma pessoa diferente, se eu sou um RH, quero implementar um projeto e me sinto travada com isso, é um sinal de tu precisa pedir informação, tu precisa se preparar para conseguir colocar o teu comportamento em prática, né? Então, da mesma forma que a cautela baixa pode ter, a gente tem que cuidar as pessoas que têm essa tendência neste momento, a gente também precisa prestar atenção de quem tem risco muito alto nesse momento, que é as metas, né, orientação para resultados, é o momento que as coisas não estão, o vento não está tão a nosso favor. Então, a gente precisa também fazer com que essa pessoa tenha flexibilidade e que não conflite com ela mesma e com as pessoas, que ela se reajuste, né? E aí não entra tanto a questão do medo, mas entra talvez outras emoções, porque a gente precisa entender que cada pessoa tem uma resposta única a determinada situação. A gente não pode querer, por exemplo, com o que eu disse agora, né? Que as pessoas que têm risco baixo normalmente tendem a questão do medo. Pode ser que para algumas pessoas isso não faça eco. Pode ser que não faz sentido, sei lá, com outras emoções, que não é medo. Tá tudo bem, esse é só um link, é só para vocês perceberem como esse assunto, quando a gente domina um pouco mais a parte técnica, a gente consegue fazer vários links, né? Então, não levem isso como uma verdade absoluta, são somente insights e links que a gente produziu para que vocês entendam que, para as pessoas que têm medo, só para fechar esse gancho, é importante a gente perceber que o medo, ele reprime a criatividade, ele reprime a inovação, porque a gente está naquele estado de alerta, ou luto, ou fugo, ou congelo, né? Então, a gente não está preparado para pensar em alguma coisa, para construir. Então, quando a gente consegue acolher as pessoas, ouvi-las e entender quais são os medos reais, quais são os medos imaginários. E desses aqui, como é que a gente pode fazer para lidar melhor com eles? Então, é importante. Eu coloquei aqui 3 perguntinhas-chave, 2 perguntinhas, na verdade, para vocês também poderem refletir e escrever sobre isso, tá? Quando a gente tem esse congelamento, né, que é uma reação fisiológica que a gente não controla do medo, perguntem para vocês mesmos, assim, qual que é a minha capacidade de resposta? Não deixem as respostas de vocês serem emocionais, tragam para o consciente agora.
É isso que nos difere dos outros animais. A gente tem essa capacidade do neocórtex de conseguir raciocinar o que a gente quer. Então, se agarrem naquilo que vocês, as forças que vocês têm. E para quem tem o recurso do PDA, por exemplo, quais são as principais competências que nesse momento eu preciso entregar? Se eu sei que daqui a um pouco não estava usando tanto, por exemplo, sei lá, negociação, planejamento, que a minha função não exigia tanto, mas que agora eu posso colocar isso em prática, vamos buscar, vamos colocar isso no papel. A gente não precisa milindrar tudo, né? Esse é o momento de se acolher, de se ouvir, mas de colocar as cartas na manga. E o que a gente tem agora? Depois, mapear quais são os recursos que eu tenho a nível de competências, a nível material, a nível de pessoas, e quais os recursos que eu tenho que buscar. Porque muitas pessoas estão se resguardando nesse momento, mas talvez seja um momento de buscar uma parceria, de buscar um novo cliente, de buscar um novo mercado. Que recursos a gente pode criar possibilidades que a gente até agora não viu, até agora não fez. Então, o medo também traz isso, traz novas oportunidades, porque como a gente está em alerta, a gente trava. Mas se a gente conseguir se acalmar, concentrar, colocar para fora, e, gente, a escrita para as pessoas que estão conosco. Isso aqui é um acessório mágico. Inclusive, o meu é dourado porque eu chamo de caneta mágica. Por quê? Porque a gente precisa tirar de dentro as nossas ansiedades, os nossos receios, as nossas preocupações. Coloca no papel. Isso, inclusive, já tem muitas validações científicas que comprovam que a escrita emocional é uma das terapias, a terapia da escrita, né? De poder as pessoas se sentirem mais aliviadas, mais tranquilas. Escrevam, troquem com a equipe de vocês. E para quem é liderança, também é um momento de acolher as pessoas, porque quando as pessoas estão com medo, elas precisam de acolhimento, elas precisam de um mínimo de segurança que tu puderes dar com uma conversa, com feedback, de perguntar como a pessoa está, já vai ajudar. Eu tenho uma pergunta do Benedito, que diz assim, ó, o primeiro M está patente neste momento. Na prática, ele pode ser um vetor de ineficiência? Do medo, se ele pode ser um fator de ineficiência, com certeza, com certeza. Por quê? Porque se a gente não faz tudo aquilo que eu disse para vocês até agora, se a gente não acolhe, se a gente não conversa, as pessoas ficam com muito medo de agir. Elas se travam, elas congelam. E isso é uma reação fisiológica, tá? É automática. E ao ficar com medo, elas não recebem direcionamento do que elas precisam fazer. Então, a performance, para quem já está bem, já baixou, porque esse contexto de home office, de bagunça, né, no nosso estado organizacional também, na nossa empresa, vai baixar. Então, a gente também tem que entender que a performance e a entrega das pessoas talvez não seja a mesma como era antes. Vai haver um período de adaptação e a gente está dentro deste período. Mas se a gente não souber lidar com o medo de uma forma eficaz, Benedito, vai sim baixar, vai ser um motivo de ineficiência, porque as pessoas precisam se sentirem, baixar esse nível de alerta para raciocinar. Enquanto eles continuarem em alerta, eles não vão conseguir pensar de forma eficaz. Tá bom? Perfeito. Depois, seguindo, a gente tem o eixo da extroversão, né? Que no DISC é influência. Fluência. Isso aí. Exato. E aqui a gente fez um link muito legal com a questão da alegria, né? Deixa eu só ouvir uma pergunta aqui. O Benedito também trouxe. No período de bloqueio, o que a empresa pode fazer? Me explica melhor, Benedito, ou talvez manda uma mensagem depois para a gente conversar melhor, até para poder dar uma dica mais específica para vocês, porque existem várias ações para a gente lidar com o medo. O principal, e que várias outras pessoas estão recomendando, é parar e conversar com as pessoas individualmente, perceber como é que vocês podem ajudar, o que vocês podem fazer, ter uma comunicação muito clara e muito transparente nesse momento, ok? Porque quando as pessoas estão congeladas, né, paralisadas, exatamente como tu construiu agora, elas primeiro precisam sair dessa emoção, desse estado emocional. E aí, com este acolhimento, com esta proximidade, com esta comunicação, vocês vão fazer com que a pessoa volte no seu estado normal. E aí, a gente plano de ação juntos. Bom, a gente pode mapear quais são os isso, tá bom? Perfeito. Então, como eu estava falando do eixo da extroversão, gente, existe também
a tendência baixa, que é o introvertido, o situacional, e a tendência alta, que é o extrovertido. O introvertido, a gente sabe que são pessoas que esse eixo não está vinculado à comunicação, à capacidade de comunicação, mas está relacionado à forma como as pessoas interagem entre elas, né? A forma como eu me sinto à vontade com grupos novos ou não. E aqui a gente está se dando conta com esse isolamento social que sim, que as relações elas são importantes, né? Esse convívio, essa construção, ela é importante. Então, por que eu trouxe a questão da alegria? Porque para quem tem extroversão alta, normalmente são pessoas que têm esse estado de humor, né? Mais alegre, comunicativo, sociável, gosta de estar ali com pessoas. Só que a gente precisa ter uma atenção, porque a alegria, ela tem como função a aproximação da gente e a reprodução, tá? Quando a gente fala aproximação, quando a gente está muito feliz, é por isso que a gente tem vontade de abraçar os outros, de comemorar, que a gente se sente corado, porque é uma emoção que também traz um nível de energia alto, tá? Esse nível de energia alto, da mesma forma que a raiva e o medo fazem, a nossa capacidade de raciocínio para coisas técnicas específicas, ela é muito baixa, tá? Então, a gente tem que cuidar, porque só vocês fazerem a pergunta, em que momentos eu me sinto muito feliz, muito animada? Quando a gente ganha algo, quando a gente consegue atingir um objetivo, quando a gente consegue cumprir algo que estava no nosso planejamento, são emoções positivas, né? Mas imagina que já aconteceu comigo, tá? Eu tinha fechado um contrato, eu fiquei muito feliz, e eu ainda estava naquela emoção da felicidade, que era uma grande conquista, e eu fui mandar um e-mail com um contrato final. E depois eu li um e-mail dizendo que tinha um pequeno ajuste que devia ser feito, que foi um erro da minha parte, né? E o cliente me sinalizou. Sim. Nessas horas eu pensei, essa emoção não ajuda a gente para fazer esse tipo de tarefa. E existe... A intensidade, né? O volume da intensidade. Aquilo que a gente tem de bastante positivo, ela também pode nos trazer prejuízo. O PDA trabalha muito isso, né? E é exatamente essa intensidade. E como controlar isso? Como é que a inteligência emocional pode nos dizer a maneira de fazer uma realização de processos mais eficaz, justamente com essa tendência mais alta que a gente tem, Brenda? Existe uma ferramenta na inteligência emocional que se chama Mood Meter. Em inglês significa medidor do humor, tá? Existe lembra aquelas 4 habilidades que eu falei no início, do identificar, utilizar, compreender e regular? No utilizar, eu perceber, eu ajustar as minhas emoções de acordo com a tarefa que eu vou realizar. E aqui a gente pode fazer uma live só sobre isso. Por quê? Porque no quadrante da alegria, significa que a minha energia, ela é alta, e as minhas sensações, é um eixo que cruza, né? Então, desse ladinho aqui eu tenho energia com sensações agradáveis. O que a gente faz quando a gente está... por que é útil esse quadrante, né? Digamos assim. É útil esse momento para fazer um brainstorm, para pensar em novos projetos, em novas ideias, em novas campanhas. Tudo que a criatividade e que a solução de problemas do ponto de vista da liberdade para a criação pode ser adequada, tá? Também é um quadrante legal para fazer networking, para poder conversar com as pessoas, para poder gerar novos relacionamentos. Mas não é um quadrante útil do ponto de vista técnico. E, por exemplo, eu tenho a tendência com a extroversão alta. E eu fui me dar conta, estudando e depois fazendo os matches com o PDA, que todo momento em que eu preciso me preparar para uma formação, que eu preciso, né, mandar uma informação de um projeto que eu fechei, que eu preciso fazer essa análise um pouquinho mais técnica dos detalhes, eu tenho que me acalmar. E aí... A ferramenta que a gente mais utiliza é a respiração, ou é a escrita, quando eu estou muito feliz, né? E que eu quero poder colocar para fora, eu quero contar para alguém, ou eu ligo para alguém, ou eu escrevo para passar aquele boom, porque ele passa, né? A intensidade, ela sobe, mas ela volta para o seu estado normal depois. E aí, sim, bom, agora eu estou pronta para poder mandar esse e-mail. Ou às vezes escrevo, né? Mas deixo nos rascunhos. Então, isso é algo importante para vocês. Tem uma pessoa que disse aqui a Paty, ó. Tinha esse problema e percebi que me atrapalhava a alegria excessiva. Exato, Paty. Exatamente. E isso é uma coisa, gente, que dá muito conflito nas equipes. As pessoas que têm tendências diferentes, né? Uma pessoa que é muito comunicativa, agitada, contente, feliz,
pode até distrair a pessoa que não tem isso. E muitas vezes Tirar a gente do cria na foco, nossa né? cabecinha conflitos que muitas vezes, se a gente conversar e dizer, olha, o que que o meu comportamento causa no outro? Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês lá no início, né? O que que eu faço que às vezes é natural em mim, é inconsciente, mas que pode gerar desconforto no meu ambiente de trabalho, na minha equipe, enfim. Então, tudo isso a gente consegue ir fazendo matches. Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui. Do Benedito. Benedito, querido, em um processo de home office, perfil com ou sem alegria pode interferir nas relações? Em um processo de home office, o perfil com ou sem alegria pode interferir nas relações. A gente sabe, Benedito, que o home office isolou muito, né? E esse isolamento, ele tem um fator positivo, que é quando a gente está dentro da emoção tristeza de toda a família, quando eu falo tristeza, não é a pessoa depressiva, tá, gente? Para vocês terem noção da complexidade disso, de cada uma das letrinhas do Martas, que a gente falou antes, existem cerca de 22 a 29 sentimentos de variação dentro daquela família emocional. Então, quando a gente fala tristeza, a gente pode estar falando talvez num ressentimento, uma mágoa, mas não cuidem só para que a palavra não gere confusão para vocês, tá? Respondendo a tua pergunta, Benedito, no momento que a gente está em home office, talvez um pouco mais chateado, e esse momento deixou as pessoas, né, mais pensativas, é um momento para a gente se reconectar, para a gente fazer coisas mais analíticas, porque a tristeza traz essa capacidade. Como a gente não tem muita ativação do nosso corpo a nível energético, a gente tem muito potencial de raciocínio. Por isso que as pessoas, e agora, Paty, me corrija se eu estiver errada, pessoas que trabalham, por exemplo, com uma análise de dados muito grande por um período de tempo, contadores, eu ia falar Área financeira. área financeira, advogados em determinado momento, eles têm um perfil mais down, do ponto de vista energético, que eles não transmitem essa felicidade toda. Por isso que eles são enquadrados ali na parte da introversão. Porque eles exigem um nível de análise de concentração muito mais alto, né? Então, eles conseguem se conter muito bem, diferente das tendências mais altas, que eu acho que é o que o Benedito está trazendo, né? O que fazer com essas pessoas que têm esse eixo de extroversão mais alto? Eles estão em casa, em home office. De que maneira estão se contendo? E aí entra realmente o que tu falou, de poder ter o autoconhecimento, né? E trabalhar com isso de uma maneira positiva também. É o momento da gente poder se reconectar, estudar. Olha quantas pessoas, tem 91 pessoas aqui na live, isso é muito legal, é um tema extremamente importante para a gente, para o nosso autoconhecimento, para poder entregar para as pessoas, né? E Brenda, olha que interessante, a Paty, fiquei bem feliz com o comentário dela, falando que essa live está ajudando no equilíbrio, e ela fez uma pergunta na questão de se entra, a Pri fez uma questão aqui, entra também a questão de ser impulsiva, eu acho que vai linkar com o próximo tópico que você vai trazer, certo? Sim, da questão da paciência, exato. A Pri já está alinhada com o nosso conteúdo, viu, Pri? Se tiver alguma pergunta, Paty, vai me sinalizando, tá? Pode Pri, deixar. Respondendo a tua questão. A questão do ser impulsiva está ligada com a tendência do eixo do risco, porque a gente tem esse impulso mais forte, mas a gente também pode fazer um gancho com o eixo da paciência, que é o eixo da conformidade. Isso? Não, estabilidade no DISC. Estabilidade, isso. Então, aqui eu fiz, inclusive, o link desse gancho, desse eixo com a raiva. Por quê? Porque as pessoas que têm a tendência da paciência baixa, eles têm um comportamento mais inquieto, mais impulsivo, de certa forma, porque eles querem fazer as coisas muito rápidas, abrir muitas frentes ao mesmo tempo. Eles têm, naturalmente, um senso de urgência, né? E essas pessoas, para quem tem a tendência impaciente, que também era meu caso, mas eu tô melhorando, a gente sente raiva com mais frequência. Mas a questão da raiva, cuidem, porque essa palavra ela pode ser pesada, tá? Daqui um pouco um desconforto, uma frustração, uma inquietude. Não precisa ser raiva. Raiva é só porque é o nome da emoção. A função da raiva, ela é útil porque ela nos movimenta para destruir aquilo que está na nossa frente, né? Seja um problema, seja uma pessoa, seja alguma situação, ela dá esse movimento para a ação. O que a gente precisa perceber é que a raiva, ela faz com que a gente reaja muito rápido. E aqui, Pri, envolve essa questão de ser impulsiva, tá? Existe outra coisa que é senso comum, que a pós-graduação me ajudou muito com isso, e eu tenho ajudado muitos clientes também. Nem toda ação precisa de uma reação.
Quando a gente se dá esse carimbo, né, do eu sou impulsiva, que era como eu tinha, eu não me permitia perceber que outras coisas eu poderia fazer para controlar essa impulsividade. Né? Hoje, com mais maturidade, com mais conhecimento, eu consigo, sim, em alguns momentos desliza, mas tenho mais controle. Isso a gente também pode vincular com o eixo do autocontrole, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu fiz uma pergunta aqui que eu acredito que vai fazer sentido para quem está nos ouvindo. Como que a gente pode lidar com as pessoas que apresentam essa tendência, ou seja, que são, né, paciência baixa, e que, claro, demonstram esse comportamento inquieto, insatisfeito, e que tem essa variedade de mudanças constantes, tarefas constantes. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender essa pessoa é o papel dela no setor e fazer com que ela entenda este papel. E perceber como que este comportamento tem momentos que ajuda, que faz, né? Se eu tenho, por exemplo, uma meta para cumprir ou um prazo, essa pessoa, ela trabalha bem na pressão, ela dá resposta. Só que ela pode gerar, tipo um furacãozinho, por onde ela passa, bagunça a situação, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com essas pessoas. Então, aqui sim, a gente recomenda que vá fazer um desenvolvimento mais profundo, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, um quadro de ansiedade, que daí está vinculado com a impaciência, que já entra numa outra área, porque a minha formação é administração, não é psicologia. Mas aí é necessário buscar um auxílio de um profissional mais recomendado para isso. Mas uma das coisas que a gente sempre ajuda essas pessoas que são impulsivas é, primeiro, elas criarem consciência disso e aceitarem, realmente eu tenho essa tendência, então como é que eu posso controlar? Técnicas de respiração. Existe inclusive não está na apresentação, mas eu quero que vocês escrevam. Existe um aplicativo que se chama Meditopia. Eu vou escrever aqui. Meditopia. É um aplicativo de meditações guiadas, de relaxamentos guiados. Para quem tem essa tendência, esse tipo de ferramenta ajuda muito. E, gente, talvez não é... as pessoas têm aquele preconceito, então agora eu tenho que fazer o OM e vou ser mais tranquilo. Parem de ter esse preconceito, porque, inclusive, eu tinha isso antes e provei para mim mesma que não, que as respirações, que é diferente da meditação, as respirações conscientes fazem com que a gente consiga oxigenar mais o nosso cérebro, diminuir a nossa energia, pensar no que a gente vai fazer. Então, quem tem esse comportamento muito acelerado, a gente recomenda que usem aplicativos como esse e que façam técnicas de respiração consciente. Tati, se tu me permite, eu só vou dizer para as pessoas que a respiração consciente, existe um exercício que ele é muito simples e que todos vocês podem fazer. Inclusive, gente, em Portugal já tem várias iniciativas de grupos de respiração, tipo uma ginástica laboral, só que da respiração. Vamos trazer para o Brasil. Estamos precisando. Eu adoro esse negócio. Porque é um exercício muito rápido, a gente precisa de cerca de 10 minutinhos, nem isso. E a gente faz assim, primeiro, não é respiração torácica, é a respiração abdominal, tá? E a gente precisa inspirar 4 tempos e sentir tipo um balãozinho na nossa barriga, segurar e depois expirar durante o dobro do tempo que a gente inspirou. Ou seja, se eu inspirei 4, eu seguro 1 e expiro 8. E nessa expiração, a gente precisa fazer esse som, ó. A gente tem que ter na nossa mente um balãozinho inflando e desinflando. Por quê? Quando a gente está, por exemplo, numa situação de reunião, numa situação de negociação, que os ânimos começam a aumentar, não é errado a gente pedir break. 5 minutos. Sai, respira e volta. Inclusive, quem tem essa tendência da paciência baixa, tende a fazer assim, ó. Tá falando que a pessoa tá... E isso gera um desconforto tão grande na gente, né? Porque pensa, meu Deus, o que problema eu tô causando? E isso é a vontade da pessoa conseguir respirar. É o corpo comunicando que ela precisa oxigenar. Só que a raiva não faz a pessoa entender isso, né? Então, convido vocês, respirem. Respirem. Não é errado pedir um tempo, não é errado sair daquele ambiente, porque a única forma que a gente tem de gerir a raiva é afastando dela. Se a gente já está dentro daquela emoção, a gente não controla mais. Então, a gente precisa se conscientizar, voltar e depois agir. Tá bom?
Perfeito. Viu? A A Paty tá Luciana, falando. Ai, perdão, a pode Luciana falar, Paty. escreveu que ela tinha um chefe que chamava ela de furacão e que ela tá adorando as suas explicações. É bem isso, Luciana. E a Paty está falando que o relógio da Apple Watch tem uma técnica de respiração, inclusive com um lembrete, que ela está praticando. Legal também, a gente tem que ter lembrete. E uma coisa, Brenda, que tu está trazendo a respeito do eixo da paciência baixa, enfim, a gente não tem só RHs nessa live, a gente tem bastante empreendedores, bastante empresários, e a gente está falando no tocante deles, né? O que a gente vê no mercado hoje é uma tomada de decisão mais rápida, com uma necessidade que as pessoas estão tendo. A gente vê inúmeros desligamentos, sem saber realmente, a gente está na parte do pânico ainda. Só que essa parte do pânico ela vai passar, e o que vem depois é a reação que eu tive. Então faz muito sentido o que você está me trazendo, né? Nós, como tu falou de ti, eu também tenho paciência baixa, eu quero tudo para ontem, e eu tinha esse carimbo de eu tenho que ter uma reação, é ação e reação. Então tu tá trazendo exatamente, não, eu não preciso ter essa reação, eu posso parar e posso pedir, por favor, me dá 5 minutos. E você é RH para tomar de decisão, que vai ser importantíssimo, você é empresário, se deem os 5 minutos. Para pensar, desliga uma TV, desliga um rádio e pensa. Promove o teu autoconhecimento, né? E acho que a nossa, falo por nós, né? Nós fomos educadas a sempre dar uma resposta. Parece que não ter resposta naquele momento a gente é incompetente ou as pessoas vão nos julgar. E uma das coisas que eu mais tenho trabalhado em mim, e a gestão das emoções ajuda muito, é diminuir o julgamento e olhar para a situação como ela é. Né? E parar de dar esses carimbos primeiro em nós mesmos, né? Porque a partir do momento em que eu me deixo de dar carimbo, eu posso reutilizar essa energia para fazer uma coisa muito mais útil para mim e para os outros, né? Então, isso também linka, gente. Tem muita gente, ó, paciência baixa, vocês estão rindo aí em casa que vocês se identificam com essas bufadas que eu dei, não é? É isso. Mas, gente, cuidem, tá? Porque essa questão do bufo, do suspiro, é algo inconsciente, pode gerar um desconforto absoluto nas pessoas, tá bom? Cuidem. Vou passar para o próximo, até por causa do nosso tempo, tá? O nosso próximo eixo é o eixo das normas. E esse eixo das normas também tem norma baixa, independência, ou seja, a pessoa que precisa de autonomia, precisa de liberdade, gosta de fazer as coisas à sua maneira. E depois a gente tem a pessoa que é mais sujeita às normas, que ela tem essa necessidade de perfeição, de fazer as coisas da melhor forma possível, de seguir um padrão, um alinhamento. E aqui eu quero trazer muito uma atenção especial, porque as pessoas que têm a tendência da norma alta, que é a maioria da nossa base de PDA, eu não sei o que acontece nesse mundo, mas a maioria da nossa base tem norma alta. São pessoas que têm essa necessidade de controle e de segurança. E deve estar uma bagunça, né? Até para quem não tem essa necessidade, nesse momento a gente precisa saber lidar com isso de certa forma, né? Diferente do que a gente vinha fazendo. E aí, existe uma ferramenta, gente, muito simples e muito poderosa, que eu não vou encerrar essa live sem ensinar vocês, que é, vocês têm que entender, pelo menos identificar, né? Sempre com o passo número 1 de criar consciência das coisas. O que está me gerando desconforto nessa situação? O que eu estou percebendo que está saindo do meu controle e que está me gerando esse desgaste emocional e físico, né? Porque o nosso corpo também cansa. Vocês vão pegar papel e caneta e vão escrever. Eu vou simplificar aqui para vocês, só para vocês perceberem. Primeiro, vocês vão colocar e escreverem as causas, tá? Do que gera esse desconforto em vocês. Vai ficar ao contrário, porque está espelhado por causa da câmera, mas causas, ok? A Adri já tá aí levantando a mão da norma alta. Adri, presta atenção no exercício. E aí, vocês vão escrever. Eu não sou boa em desenho, mas só para vocês perceberem. No círculo de fora, ok? A gente chama essa ferramenta de locus de controle ou círculo da influência. A gente trabalha, inclusive, essa ferramenta na nossa formação, com muito mais profundidade, mas só para vocês perceberem. Eu vou escrever nesse círculo de fora aqui todas as minhas preocupações. Sabe aquele desabafo que a gente não quer, entre aspas, vomitar em alguém, mas que a gente precisa colocar para fora? Vocês vão fazer isso. Todas as preocupações de vocês
E essa ferramenta pode ser aplicada para relacionamentos, para negócio, para equipes, para qualquer coisa, tá? Então, colocou ali todos os problemas, preocupações em relação àquela causa. Depois vocês vão pegar um por um dessas coisas, vou fazer em xizinhos, imaginem que dentro dos x's tem informações, tá? E vamos olhar para isso aqui e vamos ler aquilo e vamos pensar, ok, então sobre esse aspecto. Tenho controle? Se eu tenho, o que eu posso fazer que depende de mim para conseguir resolver? Né? Olha, tem gente de Cuiabá aqui. Oi, gente! Então, eu vou olhar para cada uma dessas coisas e vou me fazer essas perguntas. Tenho controle? Quais são os recursos que eu tenho para resolver essa situação? E começar a perceber que vai haver, se vocês fizerem isso em grupo, por exemplo, para uma equipe, vai ter pessoas que pensam, isso aqui acho que eu não tenho nada para fazer. Vai vir outra pessoa e vai dizer, não, aqui dá para buscar tal alternativa. Porém, vai haver momentos, e por isso que essa ferramenta é tão especial, que a gente vai entender que a gente não tem controle. E que o máximo que a gente pode fazer é aceitar. E a teoria da aceitação é outro patamar de desenvolvimento, mas isso faz com que a gente crie consciência do que está nas nossas mãos fazer, e aí agir, pensar e agir, e o que não está nas nossas mãos. Porque muito do nosso tempo, e esse é um recurso que faz sentido a gente falar agora, que, gente, não adianta fazer PDA, não adianta fazer desenvolvimento se a gente continua focando a nossa energia onde a gente não tem recurso, onde a gente não tem força, onde a gente não tem poder. Né? Então, Perfeito. Usem essas ferramentas para também olhar para isso. O que está no meu controle? O que eu realmente posso entregar, posso fazer e está nas minhas mãos? Se não está, posso pedir ajuda? Que é outra coisa que a gente não foi educado. Os RHs muitas vezes ajudam muito, e eu vivi a posição de RH, a gente ajuda muito o outro, mas a gente não tem para quem pedir ajuda. E é outro sinal, né? Será que a gente pode buscar uma comunidade ali, fortalecer relações de networking, de parceria com outros RHs para conversar sobre a mesma situação? Encontrar daqui um pouco soluções em conjunto? A Cris me pediu para repetir. Sim, Cris, vou repetir. Vai escrever as causas, né, ou a causa, a situação em específico, e vai colocar no círculo de fora todos os problemas ou as preocupações. E depois vocês vão pegar cada uma das coisas que vocês perceberam, e se você tem controle, você joga para o círculo de dentro e define a ação que você vai fazer sobre aquilo. Desculpa os rabiscos, mas é só para conseguir, para que vocês também visualizem. Claro, o melhor é a explicação, está super claro, está bem bom. Está perfeito. Então, isso é algo que a gente pode usar para nós, para os nossos relacionamentos, para os nossos problemas, mas para a nossa equipe, para a nossa liderança. É uma forma, inclusive, das pessoas, primeiro, criarem consciência, conversarem sobre essa situação sem conflitar, sem colocar opinião. A gente só joga. E aí, assim, baixou o julgamento, olhou para essa situação de uma forma como ela é, sem a nossa projeção, sem as nossas pensamentos e críticas, tá? E depois a gente foca na ação. E aí, de dentro desse círculo aqui, do círculo da influência, aqui de dentro é a influência, vai sair um plano de ação que vai ajudar a resolver aquela situação. Tá bom? Perfeito. Eu fico pensando, a teoria da aceitação daria uma live de umas 2 horas, mais ou menos, né? Porque justamente é o que as pessoas de norma alta, né, que tem a questão realmente da orientação para a qualidade, a gente está vivendo no momento, no contexto anterior, que está acontecendo, era muito o foco nas fraquezas e como desenvolver. E o que a gente está propondo enquanto profissional de comportamento humano é justamente agora maximizar as fortalezas. É o pedir ajuda, por que não? Né? A busca de apoio ela é importante neste momento. E não só busca de apoio, né? Mas a questão... Eu escrevi aqui, tá, gente? É Círculo da Influência, é o nome da ferramenta. Não só a questão do pedir ajuda, Paty, mas linkar isso com o nosso autocontrole. Porque se a gente... jogar no outro, né? Projetar no outro algumas das nossas insatisfações ou os nossos problemas, tá todo mundo tendo problema nesse momento. A reflexão que eu fiz, vocês vão rir de mim,
Para as pessoas que reclamavam antes e achavam que tinham problemas, acabou o mimimi. Né? Já não vai ser mais assim, porque agora a gente percebeu que existem, ok, problemas reais e problemas imaginários, né? Então a gente tem que focar nossa energia nos problemas reais. E o autocontrole é o eixo que o PDA nos traz, que a gente trabalha muito também com os nossos clientes, que é para a gente conseguir perceber assim, bom, se eu tenho uma tendência muito baixa sobre a questão do autocontrole na vertente emocional, significa que eu sou muito espontânea, e aí entra aquilo que a gente falou lá no início, da capacidade de resposta, né? A gente precisa dessas respostas muito rápidas. Em compensação, quem é o perfil mais racional, com o autocontrole alto, ele consegue dar esse tempo. E esse tempo é algo que se treina a gente, tá? Existe, inclusive, existe a teoria do cérebro trino, não vou me alongar, mas só para vocês perceberem. Nosso cérebro foi tipo construído em camadas, tá? Então, aqui dentro eu tenho o reptiliano, fora do reptiliano, que são só as questões da sobrevivência, né? Do nosso regulação homeostática. A gente parte para o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, que é onde acontece tudo isso que a gente está conversando. E depois vem a parte do neocórtex, que é a parte do pensar, né? Existe, inclusive, tecnicamente falando, do circuito curto, que é esse tempo de resposta entre eu captar uma situação de fora ou minha, e depois reagir. Então, esse é o circuito curto. E existe o circuito longo. E o circuito longo, ele precisa sair do límbico e passar pelo neocórtex, para contextualizar, racionalizar, perdão, a situação. Então, não queiram dar respostas rápidas, não queiram fazer tudo para ontem e entendam que isso é algo que dá para ser desenvolvido. A gente trabalha com várias formações, então também fiquem à vontade para olhar o nosso Instagram, para mandar mensagem. Na nossa apresentação também constam os meus contatos, porque a gente já trabalhava com essa temática antes, mas eu estou intensificando o meu papel e o meu propósito nesse sentido, não só para me desenvolver, mas para ajudar a gente nesse momento, né? Porque a gente precisa de recursos, de ferramentas, e isso é algo que a gente consegue, com certeza, se tiver vontade e energia, porque é desconfortável a gente trazer o lado da nossa sombra para a luz, né? Mas é bem recompensador, com certeza. Perfeito. Gente, mais perguntas? Tem. A Pipo, você perguntou se tu já tinha comentado qual é a emoção que representa a norma. Não coloquei uma emoção específica. Não sei como é que é o nome de vocês. Porque muitas pessoas podem reagir de forma diferente. E diferente dos outros eixos que tu consegue já linkar com alguma emoção específica, a norma já é um pouquinho mais delicado. Porque tem pessoas, por exemplo, com a norma alta, que sentem tristeza por não ter controle. Ou essa necessidade de segurança, ficam muito perdidos, com sensação de incompetência, porque o eixo do julgamento e do padrão de qualidade é tão alto que quando as pessoas não têm resposta, elas sentem ou frustradas, e a frustração é da família da raiva, ou tristes, que daí é da família da tristeza, né? Ou apavorados, que é da família do medo. Então depende muito a reação do indivíduo, da pessoa, tá? Por isso acaba que eu também ficando um mix, né? Acaba ficando um mix de emoções. Uhum. É normal. O Jorge trouxe que ele quer que a gente grave um podcast para vocês que estão aqui. A Grow tem um canal no Spotify, que é Passa no RH. Tem bastante conteúdo legal, então eu convido vocês para ir lá. E eu vou convidar a Brenda para a gente gravar, então, um podcast, para deixar lá para vocês. Para a gente explanar um pouco mais, né? Nosso tempo aqui no Instagram é curto. A Mariana também comentou da questão da busca de apoio, né, que a gente linka com o questionário de resiliência. O questionário de resiliência também é uma ferramenta que a Grow distribui no Brasil e que casa muito bem. Aliás, a Brenda faz a entrega dela de inteligência emocional com o questionário de resiliência. E eu achei brilhante esse link que ela fez com o comportamental. Né? Então, assim, gente, eu vou ver se tem mais perguntas aqui no box. As perguntas que nós não conseguimos responder agora, vocês podem deixar aqui. A Brenda fez um conteúdo muito bacana para enviar para vocês. Então, assim, nos envie por mensagem o e-mail de vocês, por favor, para a gente enviar.
para a gente poder trocar, tá? Então, Brenda, me fala um pouquinho do teu curso de inteligência emocional que tu tens aí, quais são as datas, fala um pouquinho do contexto. Isso, eu vou responder, desculpa te interromper, Paty. Silvia, o nome do podcast deles é Passa no RH, lá no Spotify. Passa no RH, isso aí. Tá? A formação que a gente trabalha tem uma turma em Porto Alegre e uma em Caxias. Por eu estar em Portugal, a gente reúne da seguinte forma: minha sócia, Graziella, recebe a turma junto com a Helena Brochado, que é minha parceira nesse projeto, e a gente são 8 encontros, cada encontro com um tema específico. A gente tem média de 11 a 12 participantes para a gente poder também acolher as pessoas, né, de uma forma mais humana e mais personalizada também. Então, a turma de Porto Alegre, né, a gente tinha que começar agora, mas a gente jogou para o segundo semestre. Então, na apresentação eu vou deixar o link, mas vocês também podem olhar lá na nossa página da BG Desenvolvimento, no nosso site, no nosso Face. E é uma formação bem bacana, porque a gente aprofunda muito a questão da inteligência emocional, mas eu também trabalho com processos individuais do desenvolvimento da inteligência emocional, com formações em company. Então, quem quer levar esse assunto para as empresas de uma forma bem personalizada, nos sinalizem, porque o jeito que a gente trabalha é sempre baseado nos assessments, tá? Então, a gente não produz conteúdo antes de ranquear competências, antes de entender quais são as necessidades da empresa ou da equipe. Então, contem com a gente para o que vocês precisarem. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Paty, obrigada por esse pouquinho de tempo maravilhoso que foi pertinho de ti. Foi muito bom, como eu falei. Então, amanhã, as nossas lives estão acontecendo com bastante frequência. Amanhã eu convido vocês que estão aqui. Amanhã a gente vai ter uma muito legal. Vai ser com a Mariana Webel, a nossa diretora, e com a Janaína da Gigup. Então, nós vamos falar de liderança amanhã. Eu convido vocês amanhã, partilham. E Brenda, acho que o nosso convite do podcast, então, está mais do que pronto, está acabando aqui. Foi um prazer, muito obrigada por tudo e um grande abraço, gente. Viu? Tchau, gente. Muito obrigada, tá? Até logo. Beijos. Beijão, tchau.